Está no ar mais um VVCast. Eu aqui, juntamente com meu irmão Luiz Gustavo. Diretamente dos estúdios da Audiovisual. Exatamente. Agradecendo mais uma vez nosso parceiro de sempre, de toda hora, Laut Cervejaria, não é isso? Cerveja Premium. Cerveja Premium, não é qualquer cerveja não, premiada aí internacionalmente. Isso aí. Gente, hoje nós estamos com um convidado de honra, nosso presidente de Rio Marinho. Bairro Rio Marinho de Vila Velha. De Vila Velha, Lucas Apolinário. Fala com nós, Lucas. Fala com a gente. É isso aí, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Luiz Gustavo, André, por ter convidado a gente aí. E estamos aí para somar. É isso aí. Bacana, Lucas. Eu quero que você fique à vontade. Aqui é um papo descontraído. O VVCast ele é um programa para poder falar sobre essa jornalidade de Vila Velha, falar o que a gente tem de bom, sacou? E a gente te recebe com muito carinho aqui no programa para poder falar um pouquinho sobre o seu bairro, para falar sobre Vila Velha também. Tá certo? Você que é o presidente da Associação Comunitária de Rio Marinho, explica pra gente, onde fica Rio Marinho? Porque acho que tá bem, o nome ele é bem sugestivo, né? Mas a gente não vê mais o rio lá, né? Como é que é isso, Lucas? Então, Rio Marinho faz parte da Grande Cobilândia. Na verdade, Rio Marinho é o maior bairro da região da Grande Cobilândia. É o bairro central que faz divisa com o bairro Vale Encantado, com Cobilândia, Jardim Marilândia, Bandeirantes também, Cariacica, ali que a gente fica na divisa. Então, a divisa ali. Isso aí, Rio Marinho é o coração da Grande Cobilândia, eu costumo falar, né? E o nome já veio por ter um rio antigamente, que até as pessoas contam, a gente pescava ali, tirava peixe, hoje não um rio mais, mas Rio Marinho é uma potência, é um bairro que vem desenvolvendo a cada dia e a gente pôde contribuir um pouco com isso, né? Com o desenvolvimento, e a gente está sempre disposto a correr atrás para que possa crescer cada dia um pouquinho mais, né? Desculpa a ignorância, André, mas o Rio Marinho é aquela história que foi os índios que construíram de forma artificial, foi lá, ou foi o canal? Artificial foi os jesuítas, não? Rapaz, isso aí ficou impreciso. Você consegue ter essa análise histórica? Não. Tem uma história que o pessoal conta que já tinha o rio passando ali, né? Então a construção do rio mesmo não na história de Vila Velha, quem será que esse rio ele pode, será que a gente vai ver ele um dia limpo de novo? Será? Eu acredito que sim, mas a gente depende também da força da população, né? Na verdade, se a gente for fazer uma análise, é certo que nós, seres humanos, a gente contribuiu para que a poluição, as coisas aconteçam. Porque hoje o que mais você vê, igual a gente está à margem de canal no nosso bairro, pessoas jogando lixo no canal. Então, a gente precisa de uma conscientização da própria população para que isso volte a acontecer. Mas é esperança, né? Com certeza. Mas, Lucas, assim, sobre você, da onde que nasceu esse desejo de se tornar uma liderança, de participar ativamente da cidade, das discussões da cidade? Como é que nasceu essa história de um líder lá em Rio Marinho? Quem é o Lucas Apolinário? Então, vamos lá. Lucas Apolinário é um jovem de 28 anos, sem nenhuma pretensão de ser líder comunitário ou de estar atuando na comunidade. Quando mais garotinho, né, entrei num projeto de capoeira, no qual fui treinando sem ter também nenhuma expectativa. Hoje tem 18 anos que eu faço capoeira, pratico, sou professor de capoeira. 10 de outubro, mês que vem, né, eu completo 10 anos que eu dou aula, estou ministrando aula lá no bairro Rio Marinho mesmo. A gente tem vários projetos ali na região em conjunto e em nenhum momento eu, Lucas, pensaria em ser líder comunitário ou de estar na frente, liderando um bairro ou coordenando, ajudando ali. E quando foi mais ou menos 2016, eu tinha 2016 para 2017, eu tinha um projeto social já de capoeira e tal, comecei a dar aula gratuita, no qual até hoje, e automaticamente as lideranças falavam, que estavam na frente da comunidade, o Lucas cobra para dar capoeira, isso e aquilo. Mas aquilo foi me criando indignação, e eu chegava pro pessoal e conversava, gente, eu não cobro, minha aula é gratuita, cara. As pessoas falam isso, não conhecem, até uma vez o rapaz chegou lá, eu falei, rapaz, pergunta a mãe do aluno aqui, o que aconteceu e tal. E fui criando, eu falei, rapaz, quer saber? Próxima vez, do nada, vou ser líder comunitário. Esse pessoal não falar de mim mais. Aí, vou resolver o problema. Vou resolver. Falei isso 1, 2 vezes.
Tá bom, o pessoal acreditou. E eu falei, falei brincando, vou ser líder comunitário. Não, espontâneo, ele daqui a pouco, não, Lucas, você tem que vir mesmo. Pô, você tem vários trabalhos social, já trabalhava igual Festa das Crianças, eu já tenho 12 edições, festival de pipa, campeonato, essas coisinhas, eu sempre venho fazendo, furinguim. Então o pessoal, não, você tem dom, é seu destino. Eu falei, não, tal. Falei, não, vou vir e tal. Quando penso que não, 1, 2, 3, já tinha colocado na cabeça que eu seria candidato. Falei, meu Deus, e agora? Como que eu falo para não vou ser mais? Falei, gente, eu tava brincando, aquilo lá foi na empolgação. Aí o pessoal, não, Lucas, você tem que vir, não sei o que lá. Eu falei, rapaz, até então a Ângela Calegari, que seria até minha vice, Sim. na época ela falou, não, Lucas, eu tô contando com você agora. Falei, meu Deus do céu. Eu falei, Ângela, vem você a presidente. Ela, não, Lucas, tem que ser você. Eu falei, meu Deus, tô lascado. Aí acabou que Ângela teve uns problemas ainda, saiu da vice, mas ela falou, eu confio em você. Eu fiquei presidente, arrumei outro vice, que foi o GG, né, que entrou junto com a gente. E, cara, nós estamos tocando. Eu sou muito Caxias. Eu sou da pessoa que, assim, se eu falar que eu vou fazer. Se tiver 10 comigo falando, vamos fazer, a gente vai fazer junto. Mas se os 10 na hora sair e ficar só eu lá, eu vou fazer, irmão. Nem que eu demore mais tempo, mas vai ser executado. Então, eu sou essa pessoa, sim. Sou do social, sou do esporte. E tenho isso, eu acho que isso corre na veia já, né? Oh, O Lucas acho que ainda né? O nosso líder comunitário mais jovem. Sou ainda. Ainda né? Ainda sou. Não apareceu. Peraí, o André lá de Ulisses, agora já ele é bem jovem, mas não sei. Será que ele tomou meu título? Não sei se tomou seu título. Eu disputava com o Roberto França, hein? Jaburuna. Nós somos lado a lado 28. Pois é. Isso aí. Pois é. E é legal ver o esporte formando lideranças, né? E você vê que era uma questão de trabalho voluntário e evoluiu para a liderança comunitária, né? Que continua sendo trabalho voluntário. Sim. Né? Que continua sendo Uma trabalho responsabilidade voluntário. maior. É claro, e o meu trabalho no centro comunitário, da diretoria, é baseado no social, cara. É claro que a gente não consegue trazer tudo para dentro da comunidade 0800 de graça. Mas hoje, o que temos lá em execução, igual temos um projeto de jiu-jitsu com 60 crianças, gratuito. Temos um projeto de capoeira que tem 40 crianças, gratuito. Temos o projeto de circuito funcional, que atende 3 dias na semana, atende 60, 70 mulheres, também gratuito, entendeu? E mulheres que você vê que, cara, se não tivesse aquilo ali para elas, é uma forma de sair, eu falo que aquilo ali é uma terapia, né? Porque, cara, as mulheres precisam de convívio, de conversar. Muitas vezes as pessoas familiares não têm tempo de sentar com a mãe, sentar com a tia, conversar. E ali eles têm um grupo formado, que uma vez por mês a gente tem um café. Então, cara, o social eu acredito muito que pode resgatar e transformar o futuro, né? Cria uma grande rede de apoio também para essas mulheres, né? Isso aí. Isso é importante. Lucas, você falou, a gente a propósito, né? Falando sobre realizações, né? Desde o início da sua gestão, a gente já acompanhou mudanças drásticas, tanto na sede quanto na governança do bairro. É isso mesmo que aconteceu? Como é que foi essa transformação? Sim, então, quando fala de transformação, eu acho que a maior realização do nosso mandato, da nossa gestão, foi devolver a sede comunitária de volta para o bairro. Por quê? Porque era a sede comunitária que estava lá, abandonada, parada. É claro que cada presidente, cada diretoria tem uma forma de manusear, uma forma que acredita. Então, não que eles tinham outras coisas a fazer, mas também a sede seria uma peça muito importante para a associação comunitária. Então, no meu caso, eu falei, cara, eu vou basear aqui na sede e nós vamos fazer acontecer aqui. Então, hoje a gente tem de volta o centro comunitário em funcionamento. A gente tem festa, tem ações, tem atividades semanais que acontecem ali. E eu acho que o maior marco do centro comunitário, da associação da nossa diretoria, é devolver esse espaço de volta para o centro comunitário. Rio Marinho, então, agora a gente tem outras também, porque falar em conquista, você tem que falar no governo do prefeito Arnaldinho Borgo, cara, é sempre uma conquista atrás da outra. Igual agora a gente está, nesse exato momento, sendo construída a nossa Praça Celina, que é um sonho dos moradores de Rio Marinho, o maior bairro da região, ter a sua própria praça. Temos mais 2 áreas lá hoje, mas nesse exato momento, a Praça Celina está em construção. E aí fala em conquista, você fala o quê? Fala de saúde. Ganhamos uma maior unidade de saúde
que um bairro pode se receber, que é a parceria do governador Renato Casagrande com o nosso prefeito Arnaldinho Borgo. Foram lá e construíram a unidade de saúde do bairro Rio Marinho, que atende Rio Marinho e Cobilândia. Bacana, hein? Falar em conquista, a gente fala que Rio Marinho era um bairro que vivia embaixo de água. Vem a gestão do governador Renato Casagrande, junto com o prefeito Arnaldinho Borgo, a parceria, e faz a macro-drenagem na região da Grande Cobilândia, que faz ali no exato momento, na rua Jetiba, na rua Guaraná, no bairro Rio Marinho, que acontece... Lucas, sobre esse detalhe aí, você que viveu esse momento antes e agora já com as obras bem avançadas, fez diferença? Rapaz, imensa. E uma diferença em tanto. Quem vive e quem colocava eu tive a casa alagada, né? Eu já tive a casa... Quando a gente morava na Rua Vila Verde, eu tive a minha casa alagada, que a gente perdeu. Minha mãe, guarda-roupa, perdemos tudo, irmão. E hoje em dia você vê o mesmo local. Pode chover e não enche nem a rua. Dá pontos locais de água, que isso é normal, acúmulos de águas por causa de uma devida microdrenagem, alguma coisa que a gente vai tratando, mas você vê que a realidade, a água que batia no joelho, hoje ela não bate no seu chinelo, irmão. Por quantos anos a gente sonhou com esse dia, né? De ouvir isso, esse relato. Era uma coisa que não tinha jeito, né? Passava a gestão, entrava prefeito, saia prefeito, todo mundo prometia, ninguém resolveu o problema. Isso aí. E antes, cara, esses meses passados na chuva, eu tava saindo de Itaparica, tava com o pessoal em Itaparica e o pessoal comentando, rapaz, a chuva tá forte e a rua tá... Falei, rapaz, o bom que eu moro lá em Rio Marinho, na Grande Cobilândia, lá não tem uma gota de água. O pessoal olhou para mim assim, mas como, cara? Ali era jornal, toda chuva era jornal. Era PA embaixo de água, era unidade de saúde que tinha que tirar tudo, e era a casa dos moradores que tirava todos os móveis e jogava para fora. Então hoje não tem isso. Hoje você vê que um bairro pode chover e tem galeria embaixo das ruas e acontece que a água fica lá acumulada ali embaixo onde que foi feita a galeria e daqui a pouco ela escoa com as bombas também, ajuda a tratar, né? Cara, foi uma conquista grande para toda a comunidade, não só para Rio Marinho, mas para toda a região da Grande Cobilândia ali, essa questão da macrodrenagem. E, cara, importantíssimo a gente ressaltar obra do governador Renato Casagrande em parceria com o prefeito Arnaldinho Borgo, porque outras gestões poderia ter feito, poderia ter se alinhado com o governador, mas, cara, andava em lados opostos e hoje você vê o que a comunidade ganha, macrodrenagem. Então, a gente ressaltar que macrodrenagem, cara, é essencial para a nossa região e agradecer ao nosso prefeito Arnaldinho Borgo e o governador também por ter investido, porque não é qualquer um que investe embaixo da terra. O político não faz isso. Com certeza. Bacana, Lucas. Eu vou te falar uma coisa, que pela sua juventude, né, e pelo movimento popular como um todo, sofreu uma grande crítica, né, de ser um movimento que estava envelhecido, que era um movimento que precisava passar por uma revigoração, né? Quando a gente vê a sua gestão, né, apresentando resultados efetivos para a comunidade, isso reverbera para as questões de futuro, né, cara? Então, tudo que eu acho que aconteceu nos últimos anos aí de resultado para Rio Marinho e particularmente para o Lucas é fruto desse trabalho que esse líder tá fazendo. Então, assim, Lucas, eu queria que você desse uma dica aí, porque, assim, o que a gente mais precisa é ter humildade para poder dividir e compartilhar as nossas experiências positivas. Né? Então, aqui é um programa que líder comunitário está vendo, que o povo de Vila Velha essencialmente está vendo, do Espírito Santo também. Então, assim, eu queria que você passasse para a gente uma experiência positiva que você pode falar assim, ó, gente, repitam aí no bairro de vocês, porque é um negócio que efetivamente dá resultado. Sim. Então, eu acho que a maior questão é acreditar, né? Quando a gente fala que, cara, ia entrar um menino para ser líder comunitário mais jovem de Vila Velha, e ali em Rio Marinho, que era acostumado pessoas mais experientes a assumir, a ter o seu tempo mais disponível, falei, cara, eu vou mostrar para eles que vai ser diferente. Então, quando a gente para pensar e fala bem assim, o pessoal desacreditou, a gente fala, pô, a gente acredita que vai fazer, a gente acredita que vamos passar lá e vamos deixar o nosso legado. Então, eu acho que nessa questão do social, eu que venho do social, eu sou fruto de social, eu sou hoje quem eu sou
por causa de um projeto de capoeira que me resgatou lá quando eu tinha 9 anos de idade. Legal. Então, a gente dar continuidade no social é uma coisa que traz um fruto. Porque quando você passa junto de um aluno, um ex-aluno seu, que vai falar, ô mestre, ô professor, entendeu? Aquilo ali uma gratificação que você tem dentro de si. A gente não está ali no centro comunitário para agradar todo mundo, a gente nem consegue, mas, cara, a gente ia agradar, e igual eu falo, se as crianças votassem, hoje eu seria o cara mais votado de Vila Velha. Porque o que eu faço, cara, igual tá chegando mês que vem, mês das crianças. Cara, eu faço pras crianças, aquilo eu acredito. Quando eu era criança, alguém acreditou em mim lá no passado. Sim. Então a palavra-chave é acreditar, cara. Então eu acho que eu, trazendo um projeto através do social, eu acredito muito na transformação da comunidade, na transformação da vida e da nossa cidade. Bacana. Muito bom, Lucas, muito bom. A experiência é importantíssima, porque assim, Lucas também foi candidato a vereador e foi muito bem votado, teve uma experiência muito exitosa na primeira eleição. É raro você ver um candidato de primeira eleição que passa seus 1.000 votos. Lucas teve mais de 1.200 votos, né? Com 28 anos, na época menos, né? Era Sim. mais novo. 27, né? Estava com 27. E ver que a política produzindo boas lideranças através de projetos sociais. Sim. O que aproxima cada vez mais o que pode ser o futuro da política do próprio povo, né? Deixa o político mais próximo do povo. Isso é Sim. importante. Parabéns aí pela sua experiência. Mas a gente tinha um quadro aqui que era muito bom, né, Luiz? Que era o bate-bola, né? Uhum. Bate-bola. Temos que voltar. Temos que voltar com esse bate-bola aí. Mas uma das perguntas que era feita no bate-bola que eu queria fazer para você é o seguinte. Hoje, quando se pensa em liderar, em representar as pessoas, qual que é a maior pauta do Lucas? É essa de projetos sociais, esportivos? Eu acredito que é uma junção, né? Porque a gente fala de projetos sociais, mas a gente fala de reconstrução, a gente fala de estar ali ouvindo a comunidade e também transmitindo o que ela passa. Quando a gente fala de conquista, cara, Rio Marinho é um lugar de altos e baixos. Por quê? Tem morro e baixada. Então é um bairro subdividido. E quando a gente fala... Daria um bom torneiozinho de carrinho de rolimã, hein? Rapaz, lá tem os morros que dá mesmo, hein? E aí quando você fala, você pensa que no alto do morro, até um tempo atrás, o pessoal, liderança comunitária, vereadores que já se passaram, lutaram para que se conseguisse efetivamente a construção de um elevatório para que nunca mais falte água no alto do morro do Rio Marinho. Isso não aconteceu. Mas no nosso trabalho, cara, a gente chamou junto com os moradores, porque as pessoas pensam assim, o líder comunitário sozinho faz alguma coisa. Não vai fazer sozinho. Mas se o morador pegar junto, vamos chamar atenção, vamos fazer, vamos acontecer, vamos cada um puxar um pouquinho para que o carrinho possa andar, a gente vê que efetivamente acontece. Então, quando a gente fala que hoje na Rua Serraria, Rua São Geraldo, não falta água mais, quer dizer por causa de quê? Por causa de um trabalho que a gente fez. Então, eu acho que não é só o social. Eu acho que a minha gestão é um conjunto. É um conjunto de várias partes. Cara, o social a gente faz, a gente trabalha, e eu acredito muito no social. Sim, é um ponto-chave da nossa gestão. Mas também o ponto-chave da nossa gestão é atender o morador que estava com falta de água dentro de casa. Antes de eu vir para cá, até a moradora falou assim, tá faltando água na casa de Siquém. Eu falei, será? Tem que ver que senão é um problema em loco só na casa dela, porque ninguém reclamou comigo que está faltando água. Então, a gente tem outras questões que a gente tem que trabalhar também, e eu falo quando o líder comunitário vai sozinho, não consegue. Eu já fui na questão de transporte público para o nosso bairro, que é uma coisa que a gente sente a falta ainda, porque Rio Marinho está no eixo, mas as pontas do bairro é onde que passa transporte e eles nunca cortam dentro do nosso bairro. Então, a comunidade se sente afetada. Então, eu acho que é um conjunto de pequenas ações que a gente vem fazendo que realmente traz resultados que vai ficar para a história e que a gente traz um legado que, cara, alguns construíram já na comunidade? Sim, mas outros não construíram. Então, a gente vem para deixar um legado em um conjunto aí que eu acho que a nossa gestão, ela é completa. Sim. Um pouquinho de cada coisa. Eu estou em choque, para ser sincero, com a quantidade de conquista que eles conseguiram obter. Né? Assim,
o bairro está evoluindo muito. Sim, está evoluindo. Muito rápido. Isso é muito bonito, isso é bacana de ver, Lucas. Parabéns. Lucas, que você acha assim? O que você, no final da sua gestão, quer falar assim, ó, entreguei para Rio Marinho isso? O que é o grande legado do Lucas Apolinário enquanto presidente da Associação Comunitária? Aí eu vou emendar. Você conta pra gente a pergunta do Luiz do grande legado e o que o Lucas visualiza que ainda pode melhorar no bairro. Sim. Isso é uma pergunta interessante. Então, eu volto lá a falar que a gente entregou e devolvemos a associação comunitária para o bairro Rio Marinho. Esse é a grande chave que eu posso falar. Lucas e sua diretoria. Porque isso é o que o centro comunitário faz. Muitas vezes eu falo bem assim, pô, a gente pede pavimentação de rua, a gente pede questão de saúde, a gente pede praça, a gente faz ofício, a gente solicita, mas o que a gente entrega realmente das nossas mãos é o centro comunitário de volta à população de Rio Marinho que consegue ser atendida. E aí que eu falo, já engaixando na conversa, o que a gente precisa ainda? Lucas, você devolveu o centro comunitário para a comunidade, mas precisa de fazer ações nele? Precisa. Então, eu acho que a gente ainda precisa de uma cobertura bacana na associação comunitária, a gente precisa de um segundo piso para conseguir até trabalhar projetos sociais e outras ações melhores por conta do espaço, porque a Associação do Rio Marinho foi construída na década de 70, 80 ali, e cara, a associação que ficou abaixo da terra 60 centímetros, que foi aterrando. Então, quando você faz uma reforma num local, daqui a pouco você termina o outro, já tem que voltar lá de novo. Entendi. Então, eu acho que a sede ainda é um local que precisa de melhorar cada vez mais ainda. Então, eu acho que a gente tem que entregar uma tampagem boa. Eu fiz um orçamento de telha lá, que aquela telha lá de 79, aquela de amianto fininha ainda. Nossa senhora, aqui dali, cara, o pó daquilo dali chegar no pulmão, arregaça. Então, tem vazamento e aqui a gente precisa de entregar um telhado ainda que o orçamento dele ficou R$30 mil. Como que faz? Um orçamento de trocar um telhado que lá é grande, né? De R$30 mil, sendo que a associação não tem captação de recursos, a associação não tem uma ajuda concreta que a gente, se não for uma rifa, se não for uma festinha, se não for uma ação dessa para a gente fazer. Então, eu acho que a gente tem que entregar ainda um grande marco que eu quero entregar. Eu acho que não é nesse mandato, mas num mandato futuro, seria o telhado e a estrutura ainda. Sendo que eu já fiz o telhado da parte de trás, construí um palco lá dentro da sede comunitária agora. Cara, quando eu entrei lá, eu comecei a dar aula no centro comunitário em 2015. Eu dei aula no centro comunitário de 2015 até 2007. Depois eu fui para a escola, que é bem próxima ali, Escola Maria Leonora, né? Quando eu dava aula lá, tinha um bebedouro que não saía água. E quando eu entrei em 2022, eu subi lá em cima para ver a caixa d'água. Aquela caixa d'água de amianto de 500 litros, enrolado um plástico em cima dela. Meu Deus do céu. Cheio de barata dentro, irmão. E eu lembrando, eu falei, cara, como que a gente com um projeto aqui, que a gente era doido, né? Que eu chegava lá para dar aula, tinha dia que tava tendo festa, tava tendo outra coisa, e eu sempre não conseguia dar aula. Eu falei, gente, tem que ter uma organização, não pode ser assim. É um projeto social, mas tem que ter compromisso com ele. Porque eu, como professor de capoeira, 10 anos está agora, se eu não posso ir na aula, tem alguém me suprindo lá. Mesmo que é projeto social, mas eu tenho um compromisso com aquilo ali. Sim. Então, cara, cheguei lá, a caixa d'água, falei, não dá não. Primeira coisa eu já peguei, não. Comprei outra caixa d'água e trocamos. Fiz, quem pode ajudar? Ajudou. Pô, comprei uma caixa d'água, tá lá, Forte Leve, azulzona agora, de 1000 litros. Ótimo. Fechadinha, lacradinha. Isso aí, lacradinha. Galera da Forte Leve aí, quiser ajudar a telha também, já ganhou a mídia. Precisa cara... eu acho que a construção é isso. E quando você faz uma coisa, daqui a pouco, um cano que tá lá dentro da parede poca. Eu falei, meu Deus. Faz parte, né? É uma construção antiga. São os gastos extraordinários, isso aí. É isso aí. Enfim, né? Lucas, uma pergunta que também não quer calar, como é que tá a relação com o nosso prefeito Arnaldinho Burgo? Então, o prefeito Arnaldinho Burgo é um grande parceiro, né, cara? Alinhado de Rio Marinho, igual eu falo que eu mesmo
Aí agora a gente pode colocar aquelas pontuações, as grandes conquistas, junto com o poder público, entendeu? Sim. Porque a gente constrói com parceria, como ele fez com o Renato Casagrande, a gente faz também com o prefeito Arnaldinho Borgo. Quando eu comecei em 2022, a gente tinha 6 ruas para pavimentar ainda. Hoje, o meu mandato está acabando e o do prefeito se estendeu agora, né? Porque eu tive 4 anos, ele teve 4 anos. As ruas de Rio Marinho estão todas sendo pavimentadas agora. As últimas 2, que é a Regência São Geraldo, também já está no pacote para ser pavimentada. Então, Rio Marinho vai ter 0 ruas sem pavimento. A gente ganhou 1 unidade de saúde, a gente está ganhando uma praça e a gente quer mais praça também, né? Fora a macro-drenagem. Então. Não, como bom líder comunitário, a gente não pode deixar de pedir nunca. Tem que pedir. Só que até enjoado, né, cara? E, cara, a gente pede, mas aqui, a parceria muito boa, mas não é tudo na nossa hora, na nossa vontade. Tem vezes que a gente vai pedir agora, mas não consegue fazer. Espera um pouquinho, cara, a gente vai fazer. Então, a gente tem uma parceria muito boa com o prefeito Arnaldinho Borgo. Até agradecer, né, porque muitas das coisas a gente fala, que antes a gente não tinha isso no nosso bairro, essa parceria, essa conversa. E hoje você vê diferente. Hoje você vê que a gente tem projetos desses que são social para a comunidade, mas que a prefeitura também nos ajuda a manter. Então, é uma parceria em conjunto que... Fico até com medo de sair eu trocava, acabar o mandato, agora sai Arnaldinho e quem vem? Não, dá uma preocupação, né? Você entendeu? Preocupação. Até porque a gente vê que não é na hora que a gente quer, mas a paciência ela é recompensada, claro. Né? Então as coisas vão fluindo, a gente vê a cidade caminhando, isso é muito bom. Cara, é um mandato que a gente não esperava uma unidade de saúde, acabamos ganhando com o estudo da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo. Olha que legal. Entendeu? Então é uma parceria que, cara, eu falo que Arnaldinho Borgo é o melhor prefeito que passou na cidade de Vila Velha. Não teve outro. Teve outros que fizeram de outra maneira? Sim, mas pra mim... novo da cidade, mas eu vi alguns mandatos, eu venho fazendo campanha política também há mais tempo, né? E eu vejo o Arnaldinho como o melhor prefeito que passou na cidade e a gente se espelha um pouco para fazer um trabalho de líder comunitário como o prefeito tem feito na cidade. Com certeza, entendeu? Até porque é um nome novo, né? Arnaldinho é um prefeito... Mas é novo, se a gente for parar para analisar, é a referência da nossa nova geração que está ascendendo ao poder, né, como eu falei aqui mais cedo, e com muito trabalho, né, mostrando muito trabalho, com muita vontade, e tem tudo para ser um excelente governador e fazer a renovação que a política capixaba precisa, né, Luiz? É isso aí. É isso aí. Lucas, rapaz, se a gente pudesse, a gente ficava a tarde toda aqui conversando com você. Certeza. Você é um camarada 10, entendeu? Um camarada que de palavra também, um camarada que tem que ressaltar isso. Dá pra gente suas considerações finais aí. Já? Infelizmente, né? A gente vai caminhando pro finalzinho e desde já te agradecendo a sua presença aqui. Sim. Pra gente. Agradecer a vocês, primeiramente, né? Agradecer as pessoas que estão assistindo aí a gente, ouvindo. E falar para vocês que... Lucas, só um minutinho. Se você quiser ressaltar pessoas importantes, porque sempre... já vou te passar um spoiler. Sempre quando acaba a entrevista de outro líder comunitário, o pessoal dá aí não o camarada fala assim, puxa, não falei de fulano, ciclano e não sei o que, Beltrano. Então, assim, se você quiser também ressaltar pessoas importantes também nessa para não dar problema. Então, eu vou por outra linha. Cuidado se eu ressaltar alguém. Se eu ressaltar um, vai faltar outros. Então, eu vou fazer assim, agradecer todos. Muito bom. Você entendeu? Porque se eu vou falar um e não vou falar outro, daqui a pouco eu vou acabar esquecendo agora esse relance. Então, prefiro agradecer todas aquelas pessoas que contribuíram, que ajudaram um pouco no nosso mandato e que estão ali fiel a gente, ajudando. E eu ressalto ainda a nossa comunidade. É uma comunidade assim que nos honra. Porque eu falo que nos honra, igual o André falou bem assim, Lucas, você foi candidato a vereador. Fui candidato a vereador. Mas no meu bairro, eu fui o vereador mais votado. Então, se fosse pela escolha do bairro Rio Marinho, pela minha comunidade, eu seria o vereador hoje. Entendeu? Então, a comunidade reconhece, até portanto que você vê que lá dentro da comunidade eu tive 800 votos para vereador. E o segundo vereador lá, que teve segundo maior votado dentro do bairro Rio Marinho, teve 306. Então, você vê essa diferença. Entendeu? Então, 500 votos na frente. Então, o nosso mandato tem trazido resultado. Eu agradeço imensamente os moradores do bairro Rio Marinho por acreditar no jovem, no menino que
muitas pessoas desacreditaram. Quando eu vim candidato a vereador também, as pessoas falaram, esse aí não tem 500 votos. Deixa ele para lá, vou apoiar outro. Hoje, já viu que a gente teve 1.220, já veio falar, não, eu tenho que colocar perto do Lucas ali, porque o futuro de amanhã pode estar ali, pode ser um vereador, entendeu? E é uma pessoa que tem palavra, dignidade, que vai trazer o que a nossa comunidade precisa, a voz que a gente precisa um pouco mais forte. Porque o líder comunitário ainda ele grita para lá, para cá, esperneia, mas tem muitas vezes que a pessoa não atende, entendeu? Espera aí um pouco, Lucas, e vai, entendeu? Igual eu falo com a questão da questão do Transcol, a gente já foi lá um monte de vezes. A Rema, eu fui lá, eu falei assim, ó, vou levar o povo aí para fechar a rua. E a gente sabe que o vereador tem prioridade. Né? Isso aí, tem as prioridades. Então, como vereador, a gente ia poder fazer muito mais pelo bairro, porque a gente vê aí vereadores, igual eu falo, Ademir Pontini é o líder comunitário que foi eleito lá, você vê agora o mandato que ele está fazendo para a comunidade dele, Puta de um entendeu? mandato. Isso aí, tá ajudando bastante a comunidade. Olha a Carol Caldeiras lá, que era líder comunitária, cara, o que ela está fazendo no mandato, o que a comunidade dela está ganhando, entendeu? Então, a gente vê que precisa... E estamos aí à disposição dos moradores, da comunidade de Vila Velha em si, né? Porque eu tenho muitos amigos, igual a gente fala, pô, Lucas, você foi candidato, teve essa votação pocando, mas eu tive outros 400, quase 500 votos também por fora. Foi 62 bairros de Vila Velha que a gente teve votos, então chegou um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da pessoa que é Lucas, um pouquinho do que é a nossa diretoria. Então, só agradecer a Deus, primeiramente, né, que ajudou. A minha esposa, que está ali, parceira, família. Se você não lembrar, você ia falar, Lucas, fica pelo menos bem em casa, hein? Naquela hora que você falou, você vai falar o nome de alguém, eu falei, eu vou falar só da minha patroa, mas... Então, minha esposa é uma pessoa ponta firme que está ali. Muitas vezes, cara, a gente... Pega a comunidade lá, vai limpar, ela é a primeira que tá ali, ela comanda algumas coisas. Bom. E fala pra mim ainda, tem vezes, Lucas, você é muito besta. Porque o pessoal aproveita demais você. Eu falo, é o meu coração, cara. Meu coração tem um coração mole, daqui a pouco eu começo a chorar aqui do nada. Então eu tenho isso, entendeu? Então eu acredito muito. É só gratidão mesmo a Deus, as pessoas que estão lado a lado com a gente e agradecer a oportunidade de estar aqui. É isso, irmão. Bacana. Esse foi mais um VVCast. Com esse entrevistado de honra aí. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Lucas. Foi um prazer estar aqui com você. É isso, prazer todo meu. Tá bom, meu irmão. Show! Valeu!